Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos, né, a mais um encontro desse estudo, desse livro da Pema Chodron, né, Os Lugares que Nos Assustam. Então, antes da gente iniciar o texto, eu ia propor que a gente, em primeiro lugar, se conectasse com a nossa motivação, né? Então, como a própria Pema Chodron sugere, que a gente traga a nossa intenção antes de cada prática, de cada atividade. Então, a gente pode trazer essa intenção elevada, né, de bodhicitta, de algum modo, utilizar esse encontro, esses ensinamentos, esses aprendizados, para nos transformarmos, nos cuidarmos, nos beneficiarmos, e para poder cuidar, beneficiar e auxiliar no crescimento de outras pessoas, de todos os seres, né? Então, de algum modo, que esse encontro possa ser de benefício e a gente possa cultivar, né, uma mente de curiosidade, de abertura, de compaixão, de ternura. E eu vou conduzir uma meditação breve de 5 minutinhos. Adote uma postura confortável. Inicialmente, você pode fazer algumas respirações mais lentas e profundas, preenchendo bem os pulmões e soltando profundamente o ar, sem reter nada. Inspira lento e profundamente.
E expira. Inala, exala. Vai soltando as preocupações do dia, expectativas em relação ao que virá, e apenas observe, se conecte com o que quer que esteja surgindo no seu campo mental agora. Apenas reconheça, faça contato com pensamentos, sensações, sentimentos, mas sem fixar a eles, alimentá-los, mas também não rejeitá-los. Apenas esteja o que quer que esteja ocorrendo no momento na sua experiência. Você nem alimenta e nem reprime. Apenas relaxa e dá espaço. E o calor da compaixão e do amor. E você pratica pelos próximos minutos. Vamos voltando. Então, gente, é uma alegria estar com vocês novamente, né? Eu lembro aqui, né, que a gente está fazendo a gravação. Então, se alguém de vocês for compartilhar algum conteúdo que não gostaria de dar publicidade, é só avisar assim, olha, eu gostaria que não gravasse a partir de agora. E a gente interrompe aqui pelo Zoom e depois a gente retorna e não precisa nem editar. Porque a ideia é que a gente possa também utilizar esse espaço para sentir, para entrar em contato
com as nossas questões e com as questões um dos outros, né? À luz do texto da Pema Chodron, de tudo que a gente vem praticando no Meditando Junto, né? Então, fica esse convite também para quem puder abrir a câmera, poder estar junto, assim, né? Trocando olhares, né? E nesse nível também de encontro, assim, quem puder. No encontro passado, a gente percorreu o prólogo, né? Onde a Pema Chodron traz algumas recomendações de como que a gente pode se envolver com qualquer atividade da vida, trazendo sempre uma aspiração inicial e depois nos envolvendo com a prática e, ao final, dedicando esses méritos para benefício de todos os seres e para o nosso também. E ela vai, depois, no primeiro capítulo, introduzir esse grande tema budista que é a Bodhicitta, né? Que é a mente do despertar, a mente que tem sabedoria e compaixão. E ela vai trazer esse aspecto paradoxal, né? Que a gente vai fazer contato com essa potência do nosso coração, da nossa mente, que é a Bodhicitta, muitas vezes através das emoções difíceis, através do coração apertado, através do sofrimento. Então tem esse espécie de paradoxo, né? Ela mesmo fala assim que é algo contraintuitivo. Em geral, a gente quer escapar do sofrimento e se transformar em alguém especial, alguém bem-sucedido e alguém feliz constantemente. Mas, como praticantes espirituais, a gente vai ser apresentado para o fato de que o sofrimento se estabeleceu, né? Karmicamente, a gente se confundiu. Então, de algum modo, a gente vai ter que fazer as pazes, né? Fazer amizade com esse conteúdo, a começar por nós mesmos, né? E também se abrindo para o conteúdo, para o sofrimento dos outros, né? Mas sempre de um lugar de bodhicitta, um lugar saudável, um lugar potente, né? Não é um masoquismo, e a ideia não é se deprimir e ficar se traumatizar. A ideia é desenvolver ternura e sabedoria. Mas, né, pode ser que não seja muito confortável para o nosso euzinho, para o nosso ego cristalizado, né? E obviamente, né, para o nosso autocentramento. Então, esse é um processo de crescimento, de expansão da consciência e do coração, e algo vai reclamar, mas não seria a nossa verdadeira natureza que reclama, mas é a que reclama é essa nossa sensação de uma separatividade, a nossa sensação de que somos especiais ou de que temos que proteger alguma coisa. Enfim, todas as nossas fixações e também nossos prazeres e nossos medos, né? Então, tudo isso vai sendo tocado por Bodhicitta e o próprio combustível do nosso despertar, da nossa liberação, vai ser essa negatividade. Então, a gente vai fazer uma alquimia, né? Como os antigos alquímicos. Mas tudo isso com muita ternura, com apoio, né? Por isso que a gente tem o Buda, né? Os seres de sabedoria, a nossa própria natureza búdica, né? Reconhecida ou não, ela está lá. A gente tem o Dharma, que são os ensinamentos, as instruções, é esse texto que a gente está recebendo, né?
E a gente tem essa sanga, né, para nos apoiarmos e fazermos essa passagem com mais segurança, com mais conforto. Então, eu vou entrar, vou seguir o nosso texto. Se alguém quiser fazer algum comentário antes, eu acho que a gente vai ter que se haver, né? Vai ter que se envolver com esse aspecto paradoxal, contraintuitivo, né? Que é um pouco assim esse fato assim de que se a gente quer escapar do sofrimento, se liberar, ir além, não é pela repressão, né? Não é pela negação, muito menos. Então, é por por uma outra coisa, né? Daí a Pema Chodron está nos apresentando assim, que é a bodhicitta, que é as quatro qualidades incomensuráveis: compaixão, amor, alegria empática, equanimidade. É compaixão, é sabedoria. Então, o sofrimento ele está perfeito para ser utilizado para o nosso despertar. Mas isso é uma fala que eu diria corajosa, né? Porque assim, poxa, eu vou ter que olhar para o meu medo, eu quero superar o meu medo, assim, eu quero ganhar uma passagem de superação para o meu medo sem escala e sem turbulência. Aí, só que, né, talvez a gente vai ter que desenvolver a coragem justamente por fazer contato, se familiarizar com o medo, por exemplo, né? Mas isso vale para a raiva, para desenvolver a nossa compaixão, isso vale para a nossa inveja, para desenvolver uma alegria empática pelo sucesso dos outros, né? E assim para qualquer aflição e o seu antídoto correspondente, assim. Então, eu vou colocar o nosso texto. Se alguém quiser falar, também pode levantar a mão ou ligar o áudio. Oi, Bruno. Oi, Thiago. Eu podia falar um pouquinho sobre a perspectiva de tentar resolver um problema de uma forma mais pacífica, sendo que envolvendo dois lados de uma relação, os dois lados saiam sem se prejudicar. No caso específico do que eu estou passando na minha vida assim agora. Uhum. Eu acho que dentro dessa perspectiva do Dharma, a gente pode ter relações, buscar relações de ganha-ganha, né? Onde todo mundo ganha, onde todo mundo é cuidado, né? E não se estabelece um conflito, né? Onde um é prejudicado, alguém passa por, enfim, tem uma luta, né? Mas Tiago, caberiam inúmeras respostas, assim, eu diria, depende da prática que você está conseguindo fazer, da sua capacidade, da dificuldade envolvida também na situação, né? A gente pode puxar, acho que qualquer ensinamento do Dharma, ele vai estar colaborando para a gente resolver conflitos, assim, mas aí, enfim, a gente pode olhar de várias formas, né? Mas se nessa relação a outra pessoa ela está numa postura agressiva, né? Então talvez você que vai ter que fazer algum tipo de movimento diferente, né? Daí, mas, enfim, Obrigado, obrigado. precisaria de mais elementos também, mais informações.
A ideia também é que você acompanhando aqui, isso vai te gerar algum insight também ao longo dos nossos encontros. Isso. Todo mundo aqui talvez teria uma história para compartilhar em que se viu diante de um conflito e fez alguma coisa diferente e aquilo destravou, né? Por exemplo, vou dar aqui minha partilha. Até a Pema Chodron traz isso no capítulo que a gente vai ver hoje, se a gente avançar até ali. Mas é a situação em que, enfim, a situação é os conflitos que eu entrei com pessoas, membros da família, por conta de discussões, opiniões diferentes, né? Então, questão política, questão ambiental, questões de gênero, de espiritualidade, de tudo, assim. Eu já entrei em todos os debates, assim, mais acalorados, e eu sempre saía com a sensação de que o meu coração estava... Na verdade, eu nem percebia isso, né? As coisas só ficavam, assim, as relações prejudicadas, assim, eu me sentia mais desconectado, menos compreendido, e, e enfim, a gente se irritava, né? Sentia raiva, e ficava assim, uma queda de braço. Mas aí, num certo momento da minha vida, eu comecei a ver que isso, comecei a ganhar sensibilidade, em primeiro lugar, que o meu coração se fechava, assim. Tinha uma energia negativa, um mal-estar, uma sensação de estar sendo atacado, uma sensação de que eu deveria atacar, e eu deveria dizer para a pessoa o que é a verdade, né? E, e daí, com o tempo, com a prática, eu fui vendo que é mais interessante tentar entender o outro, mesmo que eu não discorde, que eu não concorde, mas essa postura de escutar mais, de tentar entender o outro, isso me fez ver também que às vezes eu posso estar errado em alguns pontos. Eu saí, parece, de uma polarização maior. Ou é isso ou é aquilo. Aí eu vejo que dos dois lados, ou dos vários lados, tem imperfeições. E tem também coisas positivas. Então a gente tem uma tendência a cair em extremos. Ou a gente demoniza, ou a gente vê como se fosse um santo ou uma situação perfeita, um ideal. Então, assim, olhar caso a caso, isso, e também não querer abrir mão também de uma conexão afetuosa com meus familiares. Aí isso vai fazendo com que eu me engaje menos assim numa discussão e eu ganhe habilidade assim, né? E de algum modo também fui trabalhando em mim o que era acionado na minha mente, no meu coração, que era o que surgia como uma dor diante de certas coisas que a pessoa falava ou de certas opiniões. É como se eu me sentisse agredido intimamente, assim, na minha identidade, digamos assim. Mas agora eu sinto que eu não estou mais defendendo tantas bandeiras. Isso não significa que eu não defenda as mesmas bandeiras, mas eu sinto que eu não estou tão mais fixado em relação àquilo, e para mim as coisas vão ficando cada vez mais claras e compreendidas melhor, as questões da vida, enfim. Mas eu me abro para uma complexidade maior, inclusive às vezes, né, em vários casos de perceber que eu não sei também, né, que eu não sei tudo, né, não sei, muito longe disso, né, eu não. Aí assim, basicamente vai deixando de dar vontade de brigar. A gente vê assim que não vale a pena, assim, não vale a pena mesmo. Isso vale para qualquer conflito, assim, qualquer olhar que a gente coloque sobre o outro. Então a gente começa também a olhar o quanto que todo ser tem a mesma natureza, busca a mesma coisa, quer ser feliz, não quer sofrer, o quanto que
a negatividade dele vem de um lugar de dor dele, de um lugar de trauma, de um lugar de desconexão da natureza lúcida, compassiva e saudável dele. Então, no fundo, dá compaixão de quem está agredindo, e não é ursinhos carinhosos, assim, compaixão, tipo, você é um bonzinho. Não, a gente está vendo aquela negatividade toda, mas a gente está vendo a perturbação envolvido ali, a lama de sofrimento. Então, como é que vai ter raiva, né? Tipo, tem uma imagem que eu acho bem interessante que eu ouvi do Gustavo Gitti uma vez, que é uma pessoa passava numa rua e um cachorro ficava latindo à noite, né? E era o cachorro latia, esbravejava e aquela pessoa ficava muito incomodada. Assim, toda noite esse cachorro, e a pessoa começou a ficar com raiva do cachorro e era sempre um transtorno. Toda noite ela passava ali, aquele cachorro latia muito e ela ficava com muita raiva do cachorro. Aí numa certa noite um carro passou e com o farol iluminou o portão e essa pessoa, só que era uma rua muito escura, né? Ele não conseguia ver o cachorro. Aí o farol iluminou o cachorro e ele viu que o cachorro estava todo esgualepado, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Tinha sarna, estava magro, não tinha espaço na casa para ele brincar, não tinha companhia, estava doente. É por isso que ele era tão histérico, vamos dizer assim. Porque ele não estava bem, né? Então, assim, todo agressor tem um espinho nas costas. Tem um desenho que é bem bonito, assim, que eu já vi, assim, porque é isso, a gente está diante do fato de que todos os seres são Budas em potencial. Mas por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo, né? Esses tempos difíceis, né? Porque é isso, a gente está com espinho nas costas, né? A gente tem muita coisa doendo dentro de nós. E quem mais machuca é aquele que. E aí tem dores que parece que não são dores, né? Parece que a pessoa está bem sucedida, ela parece, né? Ela está assim bem vestida, parece que está abalando, né? Mas do ponto de vista de uma pessoa verdadeiramente saudável, que é esse referencial que a gente tem, que é o referencial dos mestres, dos praticantes, referencial, né? Que, ou seja, uma pessoa que reúne uma alegria sem causa, ao mesmo tempo um destemor, ao mesmo tempo uma ternura e ao mesmo tempo uma profunda lucidez e uma sabedoria, uma inteligência mesmo sobre a vida, sobre si mesmo. Esse é o nosso referencial. Então, o que é uma pessoa bem-sucedida em conflitos, no mundo, assim, né? Então, a gente vê que essa pessoa, ela parece bem, né? Dentro daquele grupo dela, mas botando numa perspectiva mais elevada, assim, ela não está nada bem. Inclusive, ela vai, muito provavelmente, ter que se deparar com a negatividade que produziu também, né? Ela vai ter que pacificar aquilo também. Então, alguém quer comentar, seguir essa conversa? Muito polêmico, né? Estava olhando a COP30, né? Os indígenas e pessoas de movimento social invadiram ali, né, o local. Aí fica aquela coisa, né? Essas pessoas são horríveis. Não, aí eu olho, não, essas pessoas são incríveis, né? Eles estão trazendo uma pauta importantíssima, porque existe uma hipocrisia ali entre, né, os líderes e tal. Aí a gente tem essa tendência, né? E claro, né? A gente vai olhando, mas a gente cultivar essa mente mais curiosa, não tão prontamente julgadora, e aí a gente vai vendo assim que por exemplo, né? Aí é minha opinião, é como eu estou vendo, é, é, é muito adequada à pauta indígena, que eles realmente têm o poder e a capacidade de preservar a floresta como sempre fizeram. E assim,
e é revoltante a maneira como a nossa cultura está tratando o meio ambiente. Perfeito. Agora, ao mesmo tempo, é triste a gente ver essas lideranças, né, indígenas e de movimento social, movidos e sentindo muita raiva, muito desespero, né, uma certa e daí a gente vê assim, eles estão indignados e está perfeito porque causa muita revolta. Mas o quanto que se a gente não cuidar, a Pema Chodron vai trazer isso mais para frente, né? E ela vai trazer isso assim que no movimento religioso extremista, as pessoas, ela cita a Ku Klux Klan, né? O movimento religioso fundamentalista americano, estavam lá os seus manifestantes com raiva, levantando placas. Aí estava um grupo de ambientalistas com raiva, levantando placas, um grupo de políticos assim, com raiva, né, debatendo assim. Então, assim, a gente poder olhar também para as nossas para as nossas aflições, para o desafio que é a gente se manter com ternura, com compaixão, mesmo quando a gente está sendo agredido, atacado, né? A nossa, como no caso dos indígenas, né? Então, no Dharma vai se falar em ação irada, né? Que é uma ação enérgica, é uma ação que pode conter elementos de violência, né? Mas ela tem uma finalidade positiva e ela parte de um coração calmo, né? E de uma mente lúcida. Então, parece que a pessoa está com raiva, mas ela está transbordando de compaixão e de lucidez. Então, enfim, algumas reflexões, né? Legal, o pessoal comentando. Margarete, mente estreita, julga logo, mente aberta, observa mais facilmente, pois não perde tempo julgando, criticando. É um pouco de preguiça julgar, é um pouco de é bastante arrogância, né? O Dalai Lama já vi ele falando assim que quando ele quer trabalhar o orgulho dele, ele lembra assim, olha, eu sei muito do Dharma, mas assim, eu não sei muita coisa de latim ou de geografia ou de videogame, qualquer coisa, sempre vai ter pessoas que sabem mais coisas. Então, essa mente de sabedoria ela é uma mente mais curiosa e aberta para ir considerando caso a caso, para daí, no limite, poder decidir, poder fazer um julgamento, mas sempre vai ser um julgamento parcial também, não é a verdade absoluta, assim, mas a gente tem que se posicionar, né? A gente tem questões para poder se posicionar, mas a gente também não exclui completamente outras formas de pensar. A gente entende, a gente compreende de onde que vem outras formas de pensar. A Sara fala: toda a minha família é ignorante e reaça, e sempre tive que fugir da discussão política para continuar o laço do amor. Foi uma das razões para me aproximar do budismo. Ajudou e me ajuda muito a entender todos. A minha família também. E, e daí a gente parece que a gente, num certo momento, num almoço de domingo, a gente começou a escutar coisas assim. Não, eu não acredito que você pensa assim, né? Eu acho que as questões dos últimos anos também, pelo menos no Brasil, ficou muito polarizado, as questões políticas. E
Mas a gente vai ver que, curiosamente, pessoas muito próximas a nós, muitas vezes têm pensamentos assim que nos chocam bastante, né? Então, como é que a gente pode acomodar os nossos afetos em relação a pessoas que muitas vezes pensam coisas que a gente acha bastante assim violento, por exemplo. Da mesma forma, a gente compreender, nossa, que olhar que a minha família está colocando sobre mim, né? Se for ver, né, se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que a gente também é bem estranho para a visão de mundo deles também. Então é meio recíproco isso, né? A Margarete fala que a família dela também. Aí o Tiago fala, e como o processo terapêutico pode ajudar nesses processos de conflitos, a elucidar soluções pacíficas e mais lúcidas? Eu acredito que o processo terapêutico ele pode oferecer para a pessoa um espaço constante de mais reflexão e de mais reflexão mesmo sobre essa situação e também, né, a partir desse espaço podem surgir novas possibilidades de lidar com velhas questões. A psicoterapia, no momento ideal, poderia até reunir as pessoas que estão em litígio, né? Ou até outras metodologias de facilitação de diálogo. Isso tudo está bastante disponível na nossa do dia de hoje, assim, né? Porque da mesma forma que tem muito conflito, tem muita também busca de soluções e de enfrentamento e ferramentas para buscar a paz, né? Jana fala, preparar a mente para 2026. Temos eleições e Copa do Mundo. É bom para praticar. É muito bom. Margarete fala, Tiago, sou psicóloga. O budismo me ajuda a trabalhar melhor hoje nos atendimentos. Ajuda muito. E acho que consigo ajudar melhor por isso. Sim. A gente está praticando para poder não ser tão enganchado, né, em conflitos. A gente poder, inclusive, intervir em conflitos, né, para tentar pacificar. Oi, A Bruno. Sara fala, entender que tudo é circunstâncias ajuda a entender parentes que são pobres, votando aos que eliminam seu direito e suas chances de viver melhor. Sim, a gente vê muita incoerência, contradição e autossabotagem, né? Assim, só que é isso. Aí a gente, no meu processo foi importante eu ver também as minhas contradições, as minhas, meus aspectos que não estavam amadurecidos ainda. Então aí ajuda também a pegar leve com as contradições dos outros. Assim. Margarete? Oi. Desculpa não abrir, mas eu estou super gripada. Mas só para acrescentar uma coisinha que talvez seja útil para o Tiago. Eu sou psicoterapeuta há muitos anos, né? E com o budismo, como eu estou me trabalhando, eu tenho uma outra escuta hoje, né? A escuta da psicologia e do budismo, para mim, só ampliou. Mas uma forma de... Um exemplo, assim, que eu achei interessante citar, eu atendo pessoas que não são budistas, né? Que não vou discutir sobre budismo, né? Mas em certo atendimento meu, por exemplo, eu fiz a minha cliente observar que ela não era o pensamento dela, né? Porque ela tinha pensamentos obsessivos, ela teve crises de pânico, ela teve um monte de distúrbios. E ela nunca tinha percebido isso, né? Porque a gente ficou trabalhando um distanciamento para ela não ser arrastada por aquelas emoções, né? E basta isso, assim, para a coisa pacificar para ela, sabe? Então, só para terminar, assim, eu acho que, claro, nem todo terapeuta é budista e não precisa ser budista para ser um bom terapeuta, mas eu acho que no meu caso, assim, eu acho que amplia muito
E em pequenas coisas você observa no atendimento como isso, assim, uma pessoa que nunca se deu conta de que o pensamento não era uma ordem, não era uma coisa da qual ela não poderia se distanciar ou observar. Então, só isso abriu um clarão para uma pessoa completamente leiga, né? É isso. Bonito, né? É uma liberação do pensamento, né? A gente fala em liberação, né, no budismo. A gente se libera do que? Libera da sensação de necessidade, né, do impulso, do constrangimento de ter que seguir algum pensamento, os pensamentos ou as emoções. A gente se libera da rigidez, né? E grande parte é por essa desidentificação. A gente começa a perceber, são só pensamentos, são só emoções. E agora a gente vai conquistando, né, a habilidade de descolar mesmo, assim. Porque por mais que eu perceba, olha, eu estou sentindo, estou percebendo que é só uma raiva. Mas se eu não tiver a capacidade de não seguir a raiva, eu embarco. Mas essa percepção cada vez mais profunda e cada vez mais sutil sobre o surgimento da raiva e, e a completa, né, insubstancialidade, ela não é todo aquele conteúdo, ele não é inerentemente real, ele é como um fantasma, assim, né? Parece que é verdade, mas quando a gente examina, por exemplo, quando a gente se conecta com a sensação de raiva, sem seguir ela e sem rejeitar, a gente vai vendo que ela vai mudando, a gente vai sentindo ela amolecer ou intensificar e depois reduzir, e a gente vê que é fluxo, né? Então, isso vai fazendo com que a raiva e toda a emoção perturbadora vá perdendo a sua força. É como se fosse gastando essa energia, né? A gente vai vendo os elementos cognitivos relacionados, né, à paisagem mental, que histórias eu estou contando sobre mim, sobre as pessoas envolvidas, sobre o mundo, qual é a narrativa, que imagens. Tudo isso está. Bruno, também Hum, é muito interessante ver o descobrimento da pessoa que não tem nada a ver com o conteúdo do budismo, perceber isso em si, né? Porque, e assim, a volaticidade, o volátil que é o pensamento, né? Então, quando essa pessoa trazia as coisas que a gente trabalhava numa outra sessão, do tipo assim, eu percebi aquilo que você dizia, né? Que mesmo sentindo aquela emoção, daqui a pouco ela vai passar, né? Então, para a gente é muito óbvio isso, né? Mas para as pessoas comuns que nunca se olharam para dentro, não é nada óbvio, né? Então, eu acho muito bonito, assim, poder trabalhar, assim, desse jeito hoje, graças à abertura que o budismo trouxe, né? E sim. vejo mudanças reais, assim, sabe? Que as pessoas vão adquirir para o resto da vida delas, né? Porque a pessoa está lá na terapia toda semana, aí às vezes ela conta a mesma história por vários meses, aí chega uma hora que ela dá uma enjoada daquela história, ela cansa, aí ela passa para outra. Aí às vezes vai passando cada semana uma história nova, aí ela começa a ter esse insight, mas quem sou eu então, né? Eu sou aquela que está com raiva, ou aquela que está com medo, ou aquela que está achando que a vida está muito boa, É, né? Então a gente vai tendo esses insights pelo simples fato de estar podendo falar com alguém que está sensível, escutando, que não está julgando, né? Enfim, certeza. cada abordagem vai ter a sua linha também. Eu vou entrar no texto aqui, porque por mim eu ficava conversando aqui, mas é injusto, porque eu falo conversa, mas só eu estou falando, né? Mas vamos entrar num texto aqui, eu prometo que eu encerro aqui. Vamos entrar no texto, e daí a partir do texto a gente elabora mais reflexões conforme vocês quiserem.
Então, eu acho que a gente parou aqui. O Buda disse que nunca estamos. Então, se eu não tiver, né, eu não cuidei muito, mas se não foi aqui, foi um pouquinho depois, e daí não vão perder nada. O Buda disse que nunca estamos longe da iluminação. Mesmo nos momentos em que nos sentimos mais perdidos, nunca nos alienamos do estado desperto. Essa é uma afirmação revolucionária. Mesmo as pessoas comuns, como nós, com problemas e confusão, possuem essa mente da iluminação, que chamamos de bodhicitta. A abertura e o calor da bodhicitta são, na realidade, nossas verdadeiras condição e natureza. Mesmo quando nossas neuroses parecem muito mais reais do que nossa sabedoria, mesmo quando nos sentimos confusos e sem esperança, a bodhicitta, como o firmamento, está sempre presente, inalterada pelas nuvens que a escondem temporariamente. Por estarmos tão acostumados às nuvens, é claro, podemos achar difícil acreditar nesse ensinamento do Buda. A verdade, no entanto, é que, no meio de nosso sofrimento, nos momentos mais difíceis, podemos fazer contato com esse nobre coração de Bodhicitta. Ele está sempre disponível, tanto na dor quanto na alegria. Uma jovem me escreveu sobre ter se encontrado cercada em uma pequena cidade do Oriente Médio de pessoas que zombavam e gritavam, ameaçando atirar pedras nela e em seus amigos por eles serem americanos. Estava aterrorizada, é claro, e foi muito interessante o que lhe aconteceu. Subitamente, ela se identificou com todas as pessoas que, ao longo da história, foram escarnecidas e odiadas. Compreendeu o que é ser desprezada por uma razão qualquer, grupo étnico, origem racial, preferência sexual ou gênero. Algo se abriu e ela se pôs no lugar de milhões de pessoas oprimidas e passou a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Ela até mesmo compreendeu a humanidade compartilhada que havia entre ela e aqueles que a odiavam. Esse senso de profunda conexão, de pertencer à mesma família, é a bodhicitta. A bodhicitta existe em dois níveis. No primeiro está a bodhicitta incondicional, uma experiência imediata, renovadoramente livre de conceito, de opinião e de nossas prisões usuais. É algo imensamente bom, que não conseguimos agarrar nem mesmo de leve. É assim como sabermos, no íntimo, que não há nada a perder. No segundo está a bodhicitta relativa, que é a nossa habilidade de manter o coração e a mente abertos para o sofrimento, sem nos fecharmos a eles. Aqueles que treinam sinceramente para despertar a bodhicitta incondicional e a bodhicitta relativa são chamados de bodhisattvas, ou guerreiros. Não guerreiros que matam ou causam mal, mas guerreiros da não agressão, guerreiros que ouvem os lamentos do mundo. São homens e mulheres dispostos a treinar, mesmo em meio ao fogo. Treinar em meio ao fogo pode significar que os guerreiros bodhisattvas se envolvem em situações desafiadoras com o objetivo de aliviar o sofrimento. Também se refere à sua disposição de superar a sua tendência pessoal de reagir e de se auto-enganar, bem como a sua dedicação a desvelar a energia básica, não distorcida, da bodhicitta. Temos muitos exemplos de mestres guerreiros, pessoas como Madre Teresa e Martin Luther King, que compreenderam que os maiores males vêm de nossa própria mente agressiva. Eles devotaram sua vida a ajudar os outros a compreenderem essa verdade. Existem também muitos indivíduos que passam a vida treinando para abrir o coração e a mente, a fim de ajudar os outros a fazerem o mesmo. Como eles, poderíamos aprender a nos relacionar como guerreiros conosco e com o nosso mundo. Poderíamos treinar para despertar nossa coragem e nosso amor. Eu tenho essa ideia da humanidade compartilhada, né? O Tiago trouxe situações de conflito. Se a gente está com um vislumbre conectado com o fato de que temos uma humanidade compartilhada, essa sensação de que tem um inimigo, de que tem alguém
que eu tenho que vencer, ou que eu de algum modo quero que passe por um sofrimento, é porque a gente está talvez fraquejando nesse ponto, assim, né? A gente está, enfim, a vítima e o agressor se confundem muito facilmente, né? Eu me sinto vítima e eu quero devolver, ou eu estou atacando porque eu acho que o outro está agindo de um outro modo. E sim, esses papéis circulam, mas como que a gente pode me engajar com o outro, me afastar de situações violentas, combater situações de violência, mas sem perder a ternura. Esse é o grande desafio. Eu tenho uma imagem assim que eu gostei muito que o Gui, né, um tutor do SEB, trouxe para mim uma vez, que é assim: imaginem que todos os seres estão num avião e daí vai ter alguns seres que estão lá no fundo do avião, né, na classe popular, assim, e tem outros seres que vão estar na primeira classe, né, tendo uma ótima experiência. E outros, assim, ali perto do banheiro, aquela bateção de porta e criança gritando enfim. Mas a nossa condição é que o avião ele está caindo, né? O avião está caindo. Vai fazer diferença do ponto de vista de que todos vamos morrer e de que todos temos o mesmo desafio existencial, que é o que fazer, né, com esse fato de que vamos morrer, e estamos todos no mesmo barco, no caso, o avião, né? É claro que a gente vai tentar reduzir desigualdades, a gente vai fazer isso ativamente, mas não com a ideia de que tem alguém que eu posso excluir do mundo, do avião, né? Alguém que eu posso. A gente vai ter que se entender. A gente vai ter que se entender, né? Porque somos todos humanos, né? No caso dos humanos, né? Mas no caso dos outros seres, são seres sencientes. Então, o conflito é algo muito natural, mas a gente, na perspectiva do Dharma, a gente tenta transformar conflitos em conexão, em despertar, né? Nosso e dos outros. Quero saber de vocês, como é que esse texto está chegando para vocês, esse trecho. O sofrimento abre o coração. Essa seria a fórmula, né? É como uma terra que recebe estrume e se fertiliza. A merda fertiliza. É mais ou menos por aí, eu acho, né? Essa imagem do plantio, assim, né? Da negatividade como um substrato, um adubo, né? E ela vai ser usada, né? Porque é isso, as flores vão crescer a partir dessa o lótus, né, essa imagem no budismo, né, o lótus ele nasce da lama, da negatividade, daí o caule dele é a compaixão, que é uma resposta diferente para o sofrimento, mas ele sai do lodo, das causas do sofrimento. É uma maneira de se relacionar diferente com as causas do sofrimento, fazendo contato com elas, né, compreendendo, mas não alimentando, cultivando, né? Então, em algum momento, aquilo se transforma, né, justamente né, nessa planta maravilhosa e bela, né? Que é a compaixão, que é a sabedoria. Vocês estão tão quietinhos hoje, né, Sara? É porque, assim, as 4 nobres verdades, o Buda traz, a primeira nobre verdade é o sofrimento. Então,
é dukkha, é sofrimento. Então, aí parece que é uma realidade, assim, né? É uma realidade. Aí parece que é uma realidade intransponível. Não é. Vai ter a superação do sofrimento. Mas a gente está tão adormecido que a gente nem dá, assim, a dimensão para esse fato, a real dimensão da existência do sofrimento. O sofrimento, ele está em nível sutil, nível grosseiro, manifestado, né, em nível mental, ele está, assim, num nível, às vezes, muito maior do que a gente está percebendo. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe, assim, quando alguém da família, eu vejo isso muito na minha família, assim, daqui a pouco tem alguém da família que está mal, aí outros da família falam assim: "Nossa, o fulano tá mal. Que estranho". Aí eu tenho a sensação, não, mas eu tô vendo que ele tá mal há muito tempo e ele tá piorando e assim, é grave, né? Vamos, né, inclusive já tô tentando fazer coisas, porque parece que tem que ficar muito evidente, assim, a pessoa ela tem que, né, ela tem que ficar totalmente disfuncional ou o conflito ele tem que ser tem que ser uma dimensão que ganha assim contornos de muita violência para a gente perceber. A gente está muito cego, né? E muito insensível, né? O mestre da Pema Chodron, Chogyam Trungpa Rinpoche, é, tem uma situação que os alunos dele falavam: "Ah, o senhor está falando sobre meditação, sobre paz, sobre felicidade, sobre Bodhicitta", e tá a guerra do Vietnã estourada, né? Isso na década de 70, década de 80. Tá lá nossos irmãos morrendo, essa violência enorme. E o que o senhor tem para dizer sobre isso? O senhor não se revolta? Daí ele disse assim: eu estou interessado em olhar para a violência que está aqui nessa sala, a violência que está aqui, ó, nesse grupo, né? Porque qual que é o embrião da violência? O embrião da violência é a ignorância, é a visão de que o outro, que eu começo a tirar a humanidade do outro, eu começo a tirar a minha humanidade, eu começo a julgar, a estabelecer conceitos e daí brotam emoções perturbadoras e atitudes conflituosas. Mas o germe, né, o embrião, é essa fixação a autoconceitos, a identidades, né? A, a ideia, a própria experiência de dualidade, onde eu estou com uma sensação de que eu estou aqui, os objetos estão fora, e que não existe uma relação viva e constante de surgimento do que está fora com o que está dentro. Essa inseparatividade é um insight que a gente tem que ter. Então a gente começa a ver que, olha, se eu olho para o meu inimigo e eu começo a não só enfatizar o prejuízo que ele está me gerando, mas eu começo a olhar e contemplar também, ou seja, algo em mim começa a abrir espaço para perceber que também tem sofrimento ali, que ele também tem a mesma essência que eu, que ele também é uma boa pessoa para outras pessoas. Só que, né, a gente vai ter que ampliar a mente, vai ter que ver, vai ter que sutilizar, ver elementos mais complexos. Mas é isso, o Buda começa falando primeiro, na verdade, é o sofrimento, mas isso tudo só para introduzir a segunda nobre verdade, que são as causas do sofrimento, né? A terceira nobre verdade é o aspecto básico de que elas são purificáveis, liberáveis, né? Transponíveis. E a quarta nova verdade é o caminho para a gente chegar lá. Então, mas é isso, a gente tem que passar pela primeira nova verdade, olhar o sofrimento e trazer ele para a nossa prática de meditação. É tipo assim, a gente já tem o que precisa, que é o sofrimento. Então, eu vou meditar, aí vem o sofrimento, vem aquela emoção difícil, vem aquele pensamento desagradável. Aí eu pratico com isso. Isso vai despertar a nossa bodhicitta. Mas é isso que a gente vai também olhar ao longo do livro, né? Exatamente como é que é a prática, né? Sara?
Ah, tá. Você abriu o áudio. Tudo bem. Comentários, partilhas. Eu lembro que uma vez, falando em conflito, eu cheguei para um praticante mais experiente, eu falei, eu estou discutindo muito com minhas professoras da graduação de psicologia, porque e tem outras correntes de pensamento, aquelas que eu queria também estudar não estão sendo apresentadas. Aí tudo bem, eu fico estudando aquilo, mas eu quero debater, eu quero mostrar as contradições e tal. E eu me irrito, eu tô tóxico. Aí ele vira para mim e fala assim: Nossa, tu já pensou que talvez tu nunca mais vai ver essa essas professoras, tu está num momento assim, de uma jornada ilimitada para trás e para frente, e tu está passando uns meses, talvez anos, com algumas pessoas, e tu não vai ver mais essas pessoas. Então, assim, ele trouxe uma perspectiva muito mais ampla, né? Eu estava ali fechado, fixado, né, numa coisa, quem tem razão, né? E sendo que, então, a Bodhicitta é isso. É saber, assim, nossa, tem muito mais. E tem a humanidade compartilhada. Então, voltando para o texto, ela segue. Existem métodos, tanto formais quanto informais, para nos auxiliar a cultivar essa coragem e essa ternura. Existem práticas para alimentar nossa capacidade de nos alegrarmos, de nos libertarmos, de amarmos e de vertermos lágrimas. Há aquelas que nos ensinam a permanecermos abertos à incerteza e outras que nos ajudam a nos mantermos presentes em momentos nos quais, habitualmente, nos fecharíamos. Onde quer que estejamos, podemos nos treinar como guerreiros. As práticas de meditação, bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade são as nossas ferramentas. Com auxílio dessas práticas, podemos expor o ponto sensível da Bodhicitta. Vamos encontrar essa suavidade na tristeza e na gratidão. Vamos encontrá-la por trás da dureza da raiva e do tremor do medo. Ela está disponível tanto na solidão quanto na ternura. Muitos preferem práticas que não causem desconforto e, no entanto, ao mesmo tempo, desejam ser curados. Mas o treinamento da Bodhicitta não funciona dessa maneira. Um guerreiro compreende que nunca podemos saber o que irá acontecer conosco em seguida. Podemos tentar controlar o incontrolável, buscando encontrar segurança e previsibilidade, sempre na esperança de ficarmos confortáveis e seguros. Mas, na verdade, nunca podemos evitar a incerteza. Esse não saber é parte da aventura, e é também o que nos faz ter medo. O treinamento da Bodhicitta não oferece a promessa de finais felizes. Em vez disso, esse eu, entre aspas, que deseja encontrar segurança, que quer algo a se agarrar, pode, finalmente, aprender a crescer. A questão central do treinamento do guerreiro não é como evitamos a incerteza e o medo, mas como nos relacionamos com o desconforto. Como é que praticamos com a dificuldade, com as nossas emoções, com os embates imprevisíveis de um dia normal? Com muita frequência, nos comportamos como pássaros tímidos que não ousam deixar o ninho. Ficamos sentados em um ninho que está se tornando bastante mal cheiroso e que já há muito tempo não tem mais servido a sua função. Ninguém chega para nos alimentar, não há mais ninguém nos protegendo e nos mantendo aquecidos. E ainda assim, opa,
E ainda assim, guardamos a esperança de que a mamãe pássaro irá retornar. Poderíamos fazer a nós mesmos o favor supremo de finalmente abandonar esse ninho. É óbvio que para isso é necessário coragem. Também está claro que poderíamos usar algumas dicas úteis. Podemos duvidar de que estejamos aptos a ser guerreiros em treinamento, mas podemos nos fazer a seguinte pergunta: eu prefiro crescer e me relacionar diretamente com a vida, ou vou escolher viver e morrer com medo? Todos os seres possuem a capacidade de sentir ternura, de ter o coração partido, de sentir dor e incerteza. Portanto, o coração iluminado da Bodhicitta está disponível em todos nós. O mestre da meditação do Insight, Jack Kornfield, conta ter testemunhado isso na época do Khmer Vermelho, no Camboja. 50.000 pessoas haviam se tornado comunistas sob a mira de armas, ameaçadas de morte se continuassem com suas práticas budistas. Apesar do perigo, um templo foi criado no campo de refugiados e 20.000 pessoas compareceram à cerimônia de inauguração. Não houve sermões nem preces, simplesmente o contínuo entoar de um dos ensinamentos centrais do Buda. O ódio nunca termina pelo ódio. Somente pelo amor ele é curado. Esta é uma lei antiga e eterna. Milhares de pessoas cantaram e choraram, sabendo que a verdade dessas palavras era ainda maior do que o seu sofrimento. A Bodhicitta possui esse tipo de poder. Ela nos inspira e apoia nos bons e nos maus momentos. É como descobrir uma sabedoria e uma coragem que nem mesmo sabíamos que tínhamos. Da mesma maneira que a alquimia transmuta qualquer metal em ouro, a Bodhicitta pode, se assim permitirmos, transformar qualquer atividade, palavra ou pensamento em um veículo para despertar a nossa compaixão. Ô, Bruno, eu ia te pedir para retornar a página para eu anotar uma Tá, citação. claro. A anterior, por favor. É essa daqui. Tá. Tem mensagem no chat depois, Bruno. Vamos ver. Margarete fala Lotus Lama. O sofrimento é necessário no samsara final para acordar os seres. Alguns seres podem até chegar, né, no despertar sem ser pela via do sofrimento, assim, né? Mas a grande maioria ela vai praticar porque tem algo queimando, porque se chateou, né, porque está com algum desafio, né? Mas realmente o sofrimento ajuda a desacomodar a pessoa, né? Eu gosto dos títulos dos livros da Pema Chodron, né? Quando tudo se desfaz, os lugares que nos assustam. Uhum, uhum. Tem esses nomes que já dão um susto, né? Hum. Acolher o indesejável. Uma senhorinha de 90 e poucos anos, eu acho uma afronta isso aí. Ana, desculpa. N- Imagina. Fala. É, eu ia só comentar que esse aspecto de coragem de Bodhicitta é algo que me toca muito, porque, de fato, dá muito medo. Dá muito medo tudo isso, né? Dá muito medo acessar coisas difíceis, dores, confrontos. E aí a gente cria mil caminhos e possibilidades. Existem mil caminhos e possibilidades de não tocar isso, ou tocar, ou só resvalar, ou enfim, existem muitos caminhos, né? É como você falou, às vezes a pessoa já está lá muito mal, mas precisa a coisa ficar muito. Porque senão se a gente puder fugir, a gente vai fugir. Porque é muito difícil mesmo, né?
A gente não foge por outro motivo senão o de que é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, esse aspecto de Bodhicitta, da coragem, e aí a frase que eu queria anotar era essa: eu prefiro crescer e me relacionar. É uma pergunta, né? Eu prefiro crescer e me relacionar diretamente com a vida ou escolher viver e morrer com medo. Mas aí também tem momentos que as coisas se tornam urgentes e irremediáveis, assim. Você não tem, às vezes, como não lidar com você mesma. Você vai ter que lidar com você mesma. Então, já que você vai ter que lidar com você mesmo, ou lidar com situações que são irremediáveis, aí eu acho que faz todo sentido, assim, você fazer uma escolha, né? Você fazer essa escolha, que é uma escolha corajosa, porque fica parecendo que é uma escolha fácil, é a escolha certa. Não é o caminho certo. Não é sobre o caminho certo. É sobre o caminho irremediável mesmo. Eu sinto assim, sabe? Que é como se fosse o caminho irremediável. E aí a ideia de coragem, assim, de que eu tô fazendo aquilo porque eu sou corajosa, assim, porque. E não é uma coragem. Assim, individual, assim. É uma coragem porque tem todos esses outros seres que também sofrem e porque enfim, porque eu tenho causas e condições que podem me levar a encarar isso. E é isso. Eu não sei nem bem Claro. colocar em palavras, mas eu gosto muito, me toca muito essa dimensão de Bodhicitta da coragem, assim. Me parece, porque não é uma coisa irremediável. É irremediável você ter que encarar uma coisa, mas não é porque ela é fácil. É porque, de fato, a palavra para mim é irremediável. E no fundo, a gente tem medo de nós mesmos, né? Dos nossos sentimentos. A gente vai dizer, eu tenho medo dos outros, do que o mundo, né, tá se tornando. Tudo bem, mas é o que esse mundo causa em mim, né? É uma coisa que sempre volta. A Pema Chodron tem um vídeo que ela fala que no fundo, o que ela ouve das pessoas é uma reclamação e uma sensação muito dolorosa de que elas não são boas o bastante. Então, o grande convite é a gente superar o medo da gente mesmo e descobrir que a gente é muito maravilhoso, assim, sabe? A gente é de fato assim Budas, né? Cheio de potencial, cheio de talentos, de uma mente que pode fazer muitas coisas interessantes e capacidade de construir coisas que contribuem para a vida. Aí vai ter, só que é isso, a gente se perturbou no meio do caminho, a gente passou por ambientes estreitos e se traumatizou e se desconectou da nossa verdade. Mas a nossa verdade, ela é espaçosa, ela acolhe tudo, ela é, ela é brilhante, ela é assim criativa, né? E ao mesmo tempo tem essa ternura, esse calor e essa alegria sem causa também, essa bem-aventurança. Mas por que a gente ficou tão longe disso, né? Aí a gente vai fazer o caminho de volta. É como se fosse um nó que foi dado, vários nós numa corda. Eu tenho que ficar tirando nó por nó para daí chegar e liberar tudo. Mas tá tudo liberado já também assim, né? Até mesmo esse processo a gente vai vendo que a nossa raiva, o nosso medo tem uma beleza também, né? Não, a gente começa a fazer a Pema Chodron fala aprender a relaxar com a raiva, com o medo. Então a gente vai começando a encontrar a compaixão, a felicidade com a raiva, com o medo, encontrar o espaço, né? E em algum momento, né, o medo e a raiva eles vão se desfazer também, porque eles têm causas, né? Mas é um processo assim que é uma, né, Ana, me parece assim, é uma profunda e Bodhicitta é emocionante. O Dalai Lama ele tem um vídeo no Dalai Lama, se vocês colocarem no YouTube, Dalai Lama crying, né? Dalai Lama chora, desculpe o meu inglês, mas ele está ensinando Bodhicitta
sobre bodhicitta e ele se comove, e ele chora na frente de todo mundo porque ele fica muito emocionado por tão precioso que é a bodhicitta, né? Ele poder estar falando isso para as pessoas, né? E, e para as pessoas que vão poder também falar para outras pessoas sobre isso. E é muito bonitinho, assim. Tem mais uma mensagem aqui, Bruno, que a Natália deixou. Eu estou amando Natália Egito. Eu estou amando acompanhar as trocas entre vocês. Está me ajudando bastante. Gostaria de compartilhar um pouco do momento que me encontro. Há 2 semanas me despedi do meu cachorrinho de 13 anos e 9 meses. Eu sempre fui uma tutora muito amorosa e cuidadosa, apegada também. Além da saudade que sinto, me vejo acessando várias vezes, todos os dias, o que aconteceu nos últimos dias de vida dele. E sinto culpa por não ter tido mais tempo de pesquisar o que ele tinha. Durante 2 dias fizemos vários exames, todos bons, e assim que voltamos para casa, após o último exame, ele morreu. Dá muita tristeza, porque ele passou por veterinários que disseram que não era grave o que ele tinha. Enfim, se puderem me dar uma luz para lidar com essa culpa, eu agradeço muito. Alguém quer comentar? Acho que vou fazer um comentário aqui, que eu estava lendo esse texto da Natália, e acho que acolher o sofrimento e lidar com tudo isso não é necessariamente a gente não tentar ficar ali saltitante, né? Vem uma questão de sofrimento, tá doendo mesmo, é difícil. Acho que a gente pode sentir essa dor e acolher essa dor, né? Como ela teve ali o companheirinho dela, né? Geralmente a gente cria uma relação e dói, dói mesmo. Não há o que se diga para tentar remediar, mas muitas vezes é o que isso vem nos dizer e nos mostrar, né, a gente conversar com essas dores que nos acometem e ver o que elas nos ensinam, e sem culpa, porque a gente também sempre dá aquilo que a gente pode dar em cada momento, é aquilo que a gente tem. E a gente não precisa se punir por isso. A gente e confiar que a gente sempre está dando o nosso melhor, né. E aí acho que é através desse amor mesmo, é esse acolhimento, é ouvir a dor e não romantizar o sofrimento, acho que é diferente, né, a gente ouvir, acolher, sentir o que está sentindo e ver o que aquilo nos diz. Muitas vezes, às vezes: "Ah, tá doendo porque eu apreciava ou aprecio muito esse tipo de relação". Olha, uma descoberta sobre algo que para nós é caro, que é importante, que é especial. Acho que é esse olhar, assim, é é bom, né, a gente ter também bastante amorosidade, porque ela fala ali de amor, de coragem para olhar para a dor e não fugir dela. E aí fazer essa troca de ideias, essa conversa ali carinhosa. Acho que foi o que me tocou, assim. Tana, eu, assim, nessas perdas inexoráveis, né, que a vida vai trazendo os amores e vai tirando, o único que acalma essa dor é ficar grato, lembrando todo o amor recebido, todo o amor compartilhado, todo o amor que a gente conseguiu dar e todo o cuidado, porque a gente sempre pede mais, pede dar mais, né? Mas, sim, é, aqui está, você está ouvindo o meu cachorro, ele está com 11 anos e quase vai para 12, e ele tem já, assim, como uma sentença, né, que não vai viver muito mais e tal, tá dando uma droga muito forte, e pronto, mas assim, além desse cachorro, já perdi outros, sei que, assim,
a tristeza é muita. E assim, com total humildade, o único assim, remédio que faz a dor parar é ficar lembrando todo esse amor que a gente partilhou, compartilhou. Para todos os amores, né? Que tudo educa, como falava ontem, né? E tudo se transforma. Agora, essa lembrança do amor compartilhado é um remédio maravilhoso. Só isso, um abraço, Nath. Um Uma, abração, meu amor. uma hora se transforma na boa lembrança, né? A gente sempre vai lembrar. Uhum. Eu me lembrei de uma leitura que eu estava fazendo agora, hoje pela manhã. Eu, de um livro da professora Tara Brach, que é uma professora budista e também psicóloga. E a gente começou a ler, Natália, o capítulo de autocompaixão. E aí ela falava de duas flechas, né? Que quando a gente, enfim, a ideia era de que a primeira flecha era uma grande dor e a segunda flecha era a culpa que a gente atirava depois de sentir aquela grande dor, a gente ia e atirava uma segunda flecha. E obviamente você atirar uma flecha num lugar que já está doendo provoca uma dor ainda maior. Então, assim, o que eu sinto te dizer é não atire uma segunda flecha nesse lugar que já está muito dolorido, né? Perder um companheiro, perder um ser tão querido já dói bastante. Então, eu acho que é importante tomar consciência dessa dor e não atirar uma segunda flecha no lugar, assim, não cutucar esse lugar, porque é isso, você precisa olhar e cuidar dessa dor, da sua perda, do seu luto, e eu acho que é importante também que haja esse acolhimento para você não atirar uma segunda flecha num lugar que já está machucado, viu? E esse elemento também que a Jana falou de curiosidade, de aprender com aquilo, né? Essa culpa, se você olhar para ela, daqui a pouco você pode perceber que ela vem de mais tempo e ela se manifesta em outras situações, sabe? Como se fosse um padrão de culpa, né? Na linguagem que o João traz para a gente, né? Uma parte nossa, né? Né? Ligada à culpa e que aconteceu agora com o cachorro, mas depois vai acontecer de novo com o trabalho. Então, se a gente se abre de forma honesta e sensível para o que está surgindo, a gente pode aprender e desengatilhar, né? Desarticular esses padrões cristalizados que ficam nos condicionando por vidas, muitas vezes. Então, é um processo lento, por isso a ternura, a paciência, e isso que a Ana traz também de não acrescentar mais sofrimento. Tem o sofrimento dessa tristeza, desse luto. Então, a tristeza ela vai tocar o teu coração de Bodhicitta, né? Da mesma forma, se você não alimentar a culpa, mas também conectar com o sentimento de culpa, é isso. A culpa tá, tô sentindo dessa forma, é pesado, dói. Você já está deixando de alimentar a culpa, né? E é, é, é é não fazer nada com ela, é deixar ela estar junto, mas sem alimentar. Então, isso vai suavizando também, né? Mais um comentário final? Alguém tem alguma fala que gostaria antes da gente terminar? Então, tá bem. Ai, ai, muito bom estar com vocês. Eu vou agora propor uns segundinhos que a gente podem fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos, mas a gente trazer uma dedicação, né, um oferecimento desses méritos gerados pelo nosso encontro, né, um oferecimento em todas as direções dessa energia positiva, desses insights, e uma aspiração de que qualquer benefício que seja gerado por esse encontro possa reverberar, né, nas nossas vidas, nos nossos corações, despertando a nossa bodhicitta
fazendo a gente resgatar a nossa potência búdica e fazendo com que a gente facilite para que outras pessoas façam o mesmo, né? Nessa teia, né, infinita de seres. Então, gratidão. Terminamos 7h30 em ponto. Essa é minha... Um beijo, tá, gente? Um beijo a todas. Valeu, Bom, até a próxima. Obrigada, tchau, gente, até. obrigado. Prazer em conhecer Boa as noite, pessoas. pessoal. Até Tá falando. mais. Eu queria Noite. fazer um Boa pedido. noite. Tem como gravar os encontros? Eu Eles tô... estão Vou gravados. colocar aqui para finalizar, né? Estão gravados. Pronto, tá ok. Obrigada. Beijo. Tchau.